Milionário choca ao relatar que hematomas na faxineira mudaram seu destino para sempre. A atmosfera no restaurante era calorosa, mas a dor de Ana pairava como uma sombra. Faxineira dedicada, ela se movia como um fantasma entre as mesas, piscando o olhar de qualquer um que o lançasse sobre si. Não que as pessoas não notassem. Os hematomas visíveis em seus braços falavam mais alto que seu silêncio. Era uma dança diária entre servir os clientes e esconder o terror que a aguardava ao voltar para casa. Sérgio, seu parceiro, não era apenas um nome, era um pesadelo encarnado, e ela vivia com um nó na garganta, temendo que seu menor deslize pudesse acionar sua fúria. O que ninguém sequer imaginava era que aquele dia, aparentemente comum, mudaria tudo. Marcelo, o proprietário do restaurante e um milionário que parecia ter uma vida perfeita, reparou nos hematomas. E, pela primeira vez, seus olhos se encontraram. "O que aconteceu com você?" ele perguntou. A preocupação em sua voz desenha. "Por que alguém como ele se importaria comigo?" pensou, enquanto a voz de Sérgio ecoava em sua mente, insistindo que a culpa era sempre dela. As conversas se tornaram diárias. Marcelo não era só um patrão, ele era um porto seguro. Cada palavra dele era um convite a sonhar em um futuro sem dor. Mas quando o apoio se transformava em amizade, o medo invadia seu coração. O que ele realmente queria? Era fácil demais ser gentil. Poderia haver uma armadilha. Ana estava em uma luta interna. A dor do passado se misturava com a promessa de um futuro melhor. Enquanto isso, Renata, uma advogada de olhar firme, entrou em cena. Determinada a ajudar Ana a enfrentar Sérgio, ela trouxe um novo sopro de esperança. Mas, com cada passo mais perto da verdade, sombras de incerteza se aproximavam. Ana soube que o julgamento estava marcado, e seu coração acelerava, preso entre a coragem de mudar e o medo de ser exposta novamente. E assim, entre os ecos de risos do restaurante e os gritos silenciosos de sua vida, Ana se viu encurralada. Seria Marcelo o salvador que ela precisava, ou apenas mais uma máscara em seu mundo cheio de mentiras? E enquanto se preparava para enfrentar Sérgio, uma notícia chegou. Algo do passado de Marcelo que mudaria tudo. A revelação era um convite ao caos. Os fantasmas não se afastavam facilmente. Ela segurou o celular com as mãos trêmulas, o mundo girando ao seu redor. O que deveria fazer agora? A batalha estava apenas começando, e a linha entre amor e desconfiança se estreitava a cada segundo. Os dois homens que marcaram sua vida estavam prestes a se encontrar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana segurava o celular com as mãos trêmulas, o coração batendo forte. Ela respirou fundo. O que quer que fosse, era a hora de encarar sua verdade. Com um gesto hesitante, desbloqueou a tela. A mensagem piscou, um nome que poderia mudar tudo. Sérgio. Assustou-se ao ver o número dele. Não era possível que ele estivesse mandando mensagem agora. O próprio Sérgio. E enquanto ela tentava organizar os pensamentos, o conteúdo explodiu em sua mente como uma bomba. Preciso te ver. Temos que conversar. A sensação de déjà vu a dominou, uma mistura de pânico e raiva, uma tempestade interna que só aumentava. Como ele tinha coragem? O último encontro havia sido marcado por gritos e empurrões, aquele dia que a deixou com os hematomas. Não, 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 não. O que ele queria agora? Sempre a mesma dança, sempre a mesma movimentação em círculos. Ana estava paralisada. Do outro lado do restaurante, Marcelo a observava com expressão preocupada.
Nos olhos dele havia um brilho que não existia antes. Ironia, pensou. Ele aqui sendo seu porto seguro e ela presa a um passado que teimava em persegui-la. Não seria possível que ele estava ouvindo a conversa, mesmo de longe? O calor da situação quase a fez desmaiar. Quando a mente de Ana começava a se acalmar, uma conversa distante entre dois clientes atraiu sua atenção. Uma palavra saltou. Explosão. O caos reinou. Uma fração de segundo, e o ambiente que antes era acolhedor se tornou pavoroso. Um grito lancinante ecoou, seguido por um estrondo ensurdecedor. A parede atrás do balcão se despedaçou em uma nuvem de poeira e destroços. O restaurante, uma cena de horror. Marcelo imediatamente se levantou, seu instinto de proteger aceso, enquanto os clientes gritavam e corriam descontrolados. Ana, ainda em estado de choque, ficou paralisada. O que foi aquilo? Pensamentos corriam pela sua mente. Se Sérgio estaria por trás disso. Aquela mensagem, um aviso. Agora tudo estava em risco. A vida dela e a de todos ao seu redor. Desesperada, ela se virou para Marcelo, sua âncora no mar revolto, apenas para ver sua expressão mudar. Ele conhecia o autor do caos? O olhar que Marcelo lançou em direção à entrada do restaurante deixou um frio a percorrer a espinha de Ana. Havia algo ali, uma conexão que ela não entendia. O que ele estava escondendo? O que mais ela não sabia? Nas sombras da destruição, a figura de Sérgio emergiu, bem na entrada, com um sorriso gélido. Surpresa, Ana! A risada dele era um eco maligno nas paredes agora manchadas de poeira e incertezas. Você achou que conseguiria me deixar assim, tão fácil? Ele mal tinha sido expulso de sua vida e agora estava de volta, provocando o tipo de medo que lhe era familiar. Marcelo deu um passo à frente, porém, ao invés de confrontar Sérgio, as perguntas se acumulavam, como as sombras da destruição ao redor. E Ana, trêmula e ferida, sabia que a batalha estava apenas começando. O caos dominava o ambiente, e Ana se sentia perdida em meio a gritos e destruição. A figura de Sérgio se destacava, com seu sorriso maligno, um incêndio de lembranças cruéis queimando em sua mente. E Marcelo, o olhar dele agora estava paralisado, mas suas mãos em punho mostravam uma tensão que Ana nunca tinha visto. Surpresa, Ana! A provocação de Sérgio cortou o ar. A adrenalina disparou dentro dela, e Ana finalmente reagiu. Puxou Marcelo pelo braço, tentando levar os dois para um canto mais seguro. Mas não era só o medo que a guiava. Era uma necessidade desesperada de proteção. Em meio a tudo isso, a mensagem de Sérgio ainda ressoava em sua mente. Precisamos conversar. A ideia de um novo confronto a fazia tremer. Diante dela, a situação na entrada se tornava cada vez mais ameaçadora. Sérgio caminhava com confiança, como um caçador que sabe que sua presa está encurralada. E havia algo nos olhos de Marcelo que não fazia sentido. Ele estava tenso demais, como se estivesse esperando. Esperando o quê? O tempo parecia estar parado, e um nó na garganta a impedia de respirar. Então, algo surpreendente aconteceu. Uma mulher surgiu com uma expressão determinada. Renata, Ana, ela gritou, conseguindo atravessar a multidão em pânico. Você precisa sair daqui. Mas seu olhar se desviou rapidamente para Sérgio e Ana percebeu. Renata conhecia Sérgio. O chão sob os pés de Ana desmoronava. O que mais ela não sabia? A revelação era como um balde de água fria. Sérgio, notando a atenção de Renata, riu. Você realmente não entendem, não é? Não há como escapar. É uma grande peça que estou armando. Ana, mais confusa do que nunca, olhou para Marcelo em busca de resposta. Ele parecia tão perdido quanto ela. Marcelo, você conhece essa mulher? Sua voz estava embargada, tentando entender. Sim, ela é minha ex-namorada, Marcelo revelou, um peso em sua expressão.
Cada palavra soou como uma faca cortando sua confiança. Mas não importa agora. Precisamos sair. Renata parecia saber mais do que estava dizendo. Você não sabe o que ele é capaz. Sérgio não é apenas um ex-violento. Ele está envolvido em coisas muito mais sombrias. O que isso significava? Ana sentiu a adrenalina descarregar e a raiva começar a brotar. Sombras. Do que você está falando? O medo estava lá, mas agora a indignação crescia. E então o imprevisível aconteceu. Sérgio puxou um objeto brilhante do bolso. Tá vendo isso? É um detonador. A maior atração da noite. A plateia se calou instantaneamente, como se o ar tivesse sido sugado do lugar. Um murmurinho começou. Pessoas em pânico tentando entender a gravidade da situação. Você não faria isso, Marcelo disse, sua voz carregada de incredulidade. Mas Sérgio apenas sorriu, revelando uma satisfação macabra. Eu sempre soube que a vingança seria doce. E a mesa vai virar, Ana. Você não pode escapar das garras do seu destino. O tempo parou enquanto Ana processava o impacto das palavras. A batalha estava apenas começando, e as verdadeiras intenções de todos estavam se desenrolando em um jogo mortal. O que estava por trás daquela revelação? O que mais havia no passado deles que poderia detonar essa mentira? Ursos de choque e confusão. Os olhares se cruzaram e um novo temor tomou conta. Ana segurou a mão de Marcelo, um gesto simples, mas carregado de significado. Era hora de quebrar as mentiras, de enfrentar os demônios do passado de uma vez por todas. E com Sérgio em um estado tão volátil, o confronto final parecia uma inevitabilidade. A sala ainda estava cheia de tensão. O que seria a próxima jogada? Ana respirou fundo. Estava preparada para tudo, ou quase tudo. O caos dominava o ambiente, e Ana se sentia perdida, em meio a gritos e destruição. A figura de Sérgio se destacava, com seu sorriso maligno, um incêndio de lembranças cruéis queimando em sua mente. E Marcelo, ao seu lado, parecia paralisado, mas suas mãos em punho mostravam uma tensão que Ana nunca tinha visto. Surpresa, Ana. A provocação de Sérgio cortou o ar. A adrenalina disparou dentro dela e, finalmente, Ana reagiu. Puxou Marcelo pelo braço, tentando levar os dois para um canto mais seguro. Mas não era só o medo que a guiava, era uma necessidade desesperada de proteção. Em meio a tudo isso, a mensagem de Sérgio ainda ressoava em sua mente. Precisamos conversar. A ideia de um novo confronto a fazia tremer. Diante dela, a situação se tornava cada vez mais ameaçadora. Sérgio caminhava com confiança, como um caçador que sabe que sua presa está encurralada. E havia algo nos olhos de Marcelo que não fazia sentido. Ele estava tenso demais, como se estivesse esperando. Esperando o quê? O tempo parecia estar parado, e um nó na garganta a impedia de respirar. Então, uma mulher surgiu com uma expressão determinada. Renata. Ana! Ela gritou, conseguindo atravessar a multidão em pânico. Você precisa sair daqui! O olhar dela se desviou rapidamente para Sérgio, e Ana percebeu. Renata conhecia Sérgio. O chão sob os pés de Ana desmoronava. O que mais ela não sabia? A revelação era como um balde de água fria. Sérgio, notando a atenção de Renata, riu. Você realmente não entendem. Não há como escapar. É uma grande peça que estou armando. Ana, confusa, olhou para Marcelo em busca de resposta. Ele parecia tão perdido quanto ela. Marcelo, você conhece essa mulher? Sua voz estava embargada. Sim, ela é minha ex-namorada, Marcelo revelou, e cada palavra soou como uma faca cortando sua confiança. Mas não importa agora. Precisamos sair. Renata parecia saber mais do que estava dizendo. Você não sabe o que ele é capaz. Sérgio não é apenas um ex-violento. Ele está envolvido em coisas muito mais sombrias. O que isso significava? Ana sentiu a adrenalina descarregar e a raiva começar a brotar. Sombras? Do que você está falando? O medo estava lá, mas agora a indignação crescia. E então o imprevisível aconteceu.
Sérgio puxou um objeto brilhante do bolso. Está vendo isso? É um detonador. A maior atração da noite. O barulho que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém respirava. Você não faria isso, Marcelo disse, incredulidade em sua voz. Mas Sérgio apenas sorriu. Oh, eu faria sim. E a mesa vai virar, Ana. Você não pode escapar das garras do seu destino. Ana engoliu em seco. O impacto das palavras dele a derrubou. Mas, de repente, a porta da frente do restaurante se arrombou. A multidão se afastou, e duas pessoas vestidas de uniforme entraram. Polícias armadas. Saia do caminho! Um deles gritou enquanto Sérgio recuava. Foi então que um dos policiais olhou diretamente para Ana, seus olhos conhecendo algo. Ana, é você? Você precisa vir comigo. A confusão tomou conta, e todos ao redor começaram a murmurar. O que ela tinha a ver com isso? Vocês foram chamados para o que está acontecendo aqui? Sérgio gritou, tentando recobrar o controle da situação. Mas o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Ana sentiu a pressão da hora. Quem é você? O que está acontecendo? Lhe perguntaram. Mas ao ver a fúria no rosto de Sérgio, ela apanhou a mão de Marcelo e gritou. Vamos sair, agora! E enquanto se moviam em direção à saída, Sérgio fez um movimento brusco, pressionando o detonador. O mundo ao redor dela virou um caos. O ruído das explosões, gritos, uma onda de adrenalina. Mas no fundo da sua mente, uma pergunta ecoava. O que havia revelado aquela ligação entre Sérgio e os policiais? E o que Renata realmente sabia? Do lado de fora, Ana olhou para Marcelo. Ele segurava firme sua mão, mas havia uma sombra em seu olhar. Ana, eu preciso te contar algo. As palavras dele pairaram no ar, carregadas de uma tensão palpável, enquanto o espaço entre eles parecia se encolher. O que ainda estava escondido nas sombras do passado. A batalha não estava longe de acabar, e tudo o que Ana acreditava estar claro, agora, parecia uma miragem. Ana olhou para Marcelo, seus olhos cheios de perguntas. O caos ao redor parecia uma avalanche, desmoronando a qualquer instante. O que você tem que me contar? Ela forçou a voz entre os gritos. O chão tremia. O passado cobrava o seu preço. Era hora de encarar a verdade. Marcelo respirou fundo. A tensão em seu corpo era visível. Ana, há algo... algo que eu nunca te disse. As palavras saíram devagar como se um peso tivesse sido levantado. Sérgio não é só um ex-violento. Ele é o irmão de meu pai. Eu não sabia até recentemente. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover na mente de Ana. Mas a cada passo, a confusão crescia. O quê? Você está brincando? Isso não pode ser verdade. O chão parecia se abrir sob seus pés. Ana olhou para Sérgio, que estava lá, com seu sorriso maléfico, cheio de satisfação. Isso mesmo, Ana. Agora você entende a jogada, não é? O seu salvador está jogando em um time diferente. A adrenalina disparou em seu corpo. A última coisa que imaginou era que Marcelo poderia ter qualquer conexão com Sérgio. O que mais ele tinha escondido? O que tudo isso significava? O mundo ao redor dela parecia mudar. A insegurança arrebatava seu coração e a raiva brotava. Ela queria gritar, mas a única coisa que saiu foi um sussurro inquieto. Como você não me contou isso antes? Antes que Marcelo pudesse responder, a porta do restaurante se arrebentou novamente. Desta vez mais policiais entraram, com armas em punho. A multidão que antes estava em pânico agora parecia dividir-se em dois lados, alguns apoiando Sérgio, outros fugindo. Todos vocês, sejam quietos, gritaram os oficiais. Mas o som dos gritos misturados com o estalo de sirenes tornava a situação ainda mais caótica. Sérgio, percebendo que suas chances estavam se esvaindo, levantou o detonador com uma mão, a expressão dele se transformando em uma máscara de desespero. Você não vai me parar. Ninguém vai me parar.
As palavras saíram como um eco ameaçador. O pulsar de sua presença carregava uma energia sombria que sussurrava promessas de destruição. Foi então que Ana sentiu algo mudar. Uma conexão inesperada com Renata, que ainda estava visível ao longe. Ana, ele não é só um ex-violento. Ele está ligado ao tráfico, a coisas muito maiores. Renata balançou a cabeça. A urgência em seu olhar disse mais do que 1000 palavras. Sérgio, percebendo o que estava se desenrolando, gritou: "Seus idiotas, acham que isso é um jogo? Que tudo isso é apenas vingança pessoal?" Então, uma reviravolta aterradora, ele virou o detonador em sua direção. O pânico se espalhou. "Não! Fazer isso seria um erro!" Marcelo gritou. Mas era tarde demais. A tensão cortante se transformou em um silêncio ensurdecedor. Até mesmo a multidão parou. Cada pessoa segurava a respiração. E nesse instante uma explosão de luz cortou o ar. O efeito foi esmagador e feroz. Um brilho ofuscante transformou tudo ao redor. As pessoas foram lançadas para trás como folhas ao vento. Ana sentiu como se o mundo estivesse girando. O restaurante explodiu em uma nuvem de fumaça e fragmentos. E ela viu a figura de Sérgio desaparecer em um turbilhão de caos. Quando tudo parou, Ana se arrastou entre os escombros, sentindo dor e confusão. Um grito, uma voz familiar que ressoava em seu íntimo. Marcelo. Ela estava desesperada. O que aconteceu com ele? Ele estava ao seu lado e agora sumiu. Ao olhar ao redor, cada pedaço do que antes era familiar agora estava distorcido, como se alguém tivesse remodelado sua vida em um pesadelo. E então, uma mão se moveu no meio da fumaça. Era alguém se levantando. O rosto. Ana não acreditou no que estava vendo. Marcelo? Sua voz era um eco de esperança, mas havia algo em seu olhar que parecia distante, como se ele estivesse carregando uma verdade oculta que iria mudar tudo de novo. O que mais ele não havia contado? Corações ansiosos, segredos mais profundos e verdades devastadoras aguardavam para serem revelados. A batalha estava apenas começando. Ana olhou para Marcelo, sua mente em tumulto. Marcelo? As palavras saíram em um sussurro, quase incrédulas. Ele estava diante dela, mas seu olhar carregava um peso insuficiente para os horrores que acabavam de acontecer. O mundo ao redor estava desmoronando, mas ali, em meio ao caos, havia uma expectativa tremenda no ar. E então, como um filme passando rápido, tudo mudaria. "Eu preciso te contar algo", Marcelo disse, cada palavra saindo como se estivesse se despindo de segredos. Mas, ao mesmo tempo, Ana não podia deixar de notar a expressão dele. Algo ali não parecia certo. A luz da rua refletia em seu rosto, lançando sombras que dançavam em seu olhar. Começou a se perguntar se as coisas eram realmente como pareciam. De repente, uma sirene soou, alta e cortante, seguida pelo som de mais pessoas correndo para longe. Os gritos ainda ecoavam, mas havia uma nova agitação. Uma ambulância chegava, e o caos se tornava ainda mais pronunciado. Ana sentiu um nó na garganta. E antes que pudesse processar isso, um peso no ar a lembrou das explosões. "Olhe!" gritou Renata, apontando para a entrada do restaurante. Uma figura conhecida se aproximava, muito familiar. Era Sérgio, mas não como antes. Ele estava machucado, com a camisa rasgada e o rosto coberto de sujeira, o olhar quase derrotado. Mas, por um momento aterrorizante, Ana sentiu uma onda de empatia. Era ele ou seria um truque? "Sérgio, o que você fez?" Ana não conseguiu se conter. Sua mente girava entre o medo e a reviravolta de ter passado por tanto sofrimento. Mas ele não respondeu. Apenas deu um passo à frente. E quando fez isso, uma explosão de luz iluminou seu corpo. "Vocês não entendem", ele gritou, sua voz embargada, mas havia algo de diferente nela. "Não sou só o que pensam que sou." E enquanto as palavras saíam de sua boca, algo começou a mudar. Uma fumaça escura preencheu o ar como se a realidade estivesse se desmanchando.
Então, no meio desse momento surreal, uma das ambulâncias abriu as portas e pessoas em uniformes brancos saltaram. Entre eles, uma mulher emergiu. Era uma médica, mas havia algo inexplicável em seu olhar. Ela se dirigiu rapidamente a Sérgio, ignorando a multidão em pânico, e algo em sua expressão parecia misturar alívio e apreensão. "Sérgio, você ainda está aqui?" disse a médica, com os olhos arregalados. "Você sabe o que aconteceu? Temos que ir agora." Ana ficou paralisada e o coração disparou. O que estava acontecendo? Era impossível de entender. Para sua surpresa, foram as palavras da médica que se tornaram um divisor de águas. "Você não pode permanecer aqui, Sérgio. Eles estão vindo atrás de você." A declaração fez o chão desabar sob os pés de Ana. Que história era essa? E Sérgio ainda tinha uma chance de redenção? O que ele tinha feito que fazia alguém temer tanto por sua vida? As respostas pareciam longe demais. A médica avançou, puxando Sérgio pelo braço, mas não antes que ele olhasse para Ana com um aviso silencioso. Foi então, em um instante perfeito de confusão, que uma bomba de fumaça explodiu atrás deles. O restaurante inteiro tornou-se um turbilhão de gritos e fendas de escuridão. Ela quase não viu o que aconteceu em seguida, mas quando a fumaça começou a dissipar, a cena se tornou surreal. Marcelo estava no chão, segurando a cabeça, enquanto a médica estava agora em ação, tentando reanimá-lo. "Marcelo, não!" Os gritos dela cortaram o barulho. Quando Ana se aproximou, a médica virou seu rosto. "Ele precisa de ajuda." Foi só então que a verdade surgiu de uma forma brutal. Você está com ele, não está?" A médica lançou um olhar de acusação e Ana ficou confusa, porque ela parecia conhecê-lo. Naquele momento, a verdade se despedaçou em sua mente. A médica não era estranha, era a antiga namorada de Marcelo. Por que ele nunca tinha mencionado isso? O que mais ele escondia? "Você não pode," Ana sussurrou, seu coração acelerando. Um sentimento de traição começou a surgir, e a dor se misturou ao caos. As revelações pareciam se desdobrar e se amontoar, como se todo o passado estivesse prestes a ser exposto. Como alguém que viu seu mundo ruir, ela se sentiu desamparada. E no silêncio que se seguiu às explosões de palavras e fumaça, uma única revelação ficou clara. Essa noite ainda não havia terminado. Ela estava prestes a descobrir cada segredo, cada traição, tudo o que havia sido escondido por trás das sombras que cercavam suas vidas. Poderia tudo isso levar a um fim que nem mesmo a sua imaginação conseguia prever? O futuro parecia um mirante caótico, e Ana ficou paralisada, assim como os outros ao redor. Agora, com tudo desmoronando ao seu redor, a batalha contra o destino parecia apenas ter começado. Ana olhava fixamente para Marcelo, sua mente girando com tudo o que acabara de ouvir. "O irmão de seu pai? Como você nunca me contou isso?" O choque a atingiu como uma paulada, e ela não sabia como lidar com essa nova informação. Os gritos ao redor continuavam, mas seu mundo parecia ter parado. Marcelo estava agitado, quase perdido. "Ana, isso não importa agora. O que importa é que temos que sair daqui." A médica acelerou o passo, mas a tensão no ar era palpável. Ana teve a sensação de que atrás daquela expressão de urgência havia um segredo ainda mais profundo. "Por que você nunca me disse? O que mais você estava escondendo?" O medo e a raiva se entrelaçavam dentro dela, criando um nó no estômago. "Eu não sabia. Eu não tinha certeza. Não queria te envolver nisso." As palavras de Marcelo saíram com um desespero que a deixava ainda mais assustada. E naquele momento, o céu pareceu mais escuro. A fumaça dos escombros pairava como uma nuvem ameaçadora. Entre a confusão, Ana percebeu que Sérgio, mesmo ferido, ainda tinha alguma influência naquele jogo sombrio. Mas ao olhar para ele, houve uma mudança inesperada. De repente,
Sérgio atirou um olhar feio para Ana e Marcelo. Vocês realmente acham que podem escapar? Vocês não sabem com quem estão lidando. A risada dele ecoou entre os gritos e a agitação, e foi como se uma luz tivesse acendido. Antes que Ana pudesse processar, a médica gritou: Sérgio, você precisa entender que eles não são seus inimigos. Eles têm algo a ver com todo esse esquema. A revelação pairou no ar. Uma bomba prestes a explodir. Ana virou-se para Renata, que estava a poucos passos, com os olhos arregalados. O horror se alastrou. Do que você está falando? Então a médica prosseguiu, sua voz um sussurro tenso, mas carregado de urgência. Essa não é só uma briga pessoal. Eles estão todos envolvidos em um tráfico internacional. Todos, Sérgio. A família do Marcelo. Eles são parte disso. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não podia ser. Marcelo não poderia estar envolvido em algo tão sombrio. Ele nunca teria feito isso. Mas as peças estavam se encaixando de forma perturbadora. As noites insones, os telefonemas misteriosos, o jeito como ele sempre parecia se esquivar de certas perguntas. Você está mentindo! Isso é loucura! Marcelo gritou, mas a voz dele tremia. Ana sentiu que algo se quebrava dentro dela. A confiança estava se esvaindo, como areia entre seus dedos. E então, como um eco em um filme de terror, um grupo de homens surgiu na entrada. Eram figuras bem conhecidas de Ana e Marcelo, caras que ela já vira antes em festas. Entrega tudo, Sérgio. Sabemos que você está escondendo informação. A autoridade nas vozes deles era clara. Eram policiais, mas com um ar de ameaça que deixava claro que não procuravam apenas a lei. Sérgio, ao perceber a presença deles, ficou pálido. E naquele instante, algo no ar mudou. Marcelo ficou mais rígido, os olhos fixos nos homens que se aproximavam. Com um movimento brusco, Sérgio virou-se e gritou: Ninguém vai me pegar. Isso só fez as coisas piorarem. Ele pressionou algo em sua mão, e um som ensurdecedor ecoou. A explosão foi brutal. O restaurante pareceu desmoronar em questão de segundos, e Ana se viu sendo empurrada para o chão. O caos tomou conta. Fragmentos de vidro e destroços voaram em todas as direções. E no meio da confusão, a última coisa que Ana viu foi Marcelo caindo. Marcelo! Gritou, seu coração apertado. Ele estava perto, mas distante demais. O que ela não sabia era que, no instante seguinte, a verdade mais devastadora estava prestes a ser revelada. Uma que a faria questionar não apenas a lealdade de Marcelo, mas também a natureza de toda a sua existência. Enquanto a fumaça a envolvia, Ana percebeu que estava perdida, mas não apenas no espaço. Estava perdida em seu próprio mundo, onde as mentiras eram mais verdadeiras do que qualquer um poderia imaginar. E a batalha, agora, não era somente contra Sérgio, mas também contra seus próprios demônios. A linha entre amor e traição estava mais tênue do que ela jamais poderia imaginar. Ana ficou paralisada, com a visão embaçada pela fumaça e pela confusão. A explosão ecoava em sua mente, como um eco distante que não parecia querer desaparecer. O rosto de Marcelo estava próximo, mas algo em seus olhos a deixava nervosa. Havia uma sombra, algo que não se encaixava. E ali, entre o caos, o que ela mais queria era entender. O que ele não havia contado? Marcelo. Ela gritou, seu coração disparando. A multidão ao redor parecia distante. O mundo girava e os sons se tornavam abafados. O foco estava apenas nele. Ele estava de pé agora, mas aquele brilho em seu olhar parecia estranhamente vazio. Por que você nunca me disse? O que Sérgio tem a ver com você? Eu não sabia como. Marcelo gaguejou, e suas mãos tremiam. Só descobri recentemente, Ana. Eu não queria te envolver nisso.
Uma nova onda de adrenalina a invadiu. Envolver-me? Eu já estou envolvida, Marcelo. Olha para onde estamos. O que mais está escondendo de mim? Seu tom se elevava. Cada palavra cortava o ar como uma faca. E naquele cenário em que a tensão era palpável, o olhar de Marcelo se desviou por um instante, como se estivesse buscando uma saída ou uma resposta em outro lugar. Então, algo se moveu entre a fumaça. Sérgio, embora ferido e confuso, conseguiu se erguer. Com um sorriso distorcido, ele olhou para Marcelo. Você realmente acha que vai sair dessa, não é? A provocação dele era como um veneno no ar. Ana começou a respirar rápido, sua intuição gritando para alertá-la sobre o perigo crescente. A verdade está a caminho e você não poderá escapar. Sérgio apontou para uma figura que se aproximava. Uma mulher que Ana reconheceu instantaneamente. Não, não pode ser, Ana murmurou, a neblina espessa em sua mente se dissipando. Era Clara, a melhor amiga de Marcelo, que ela pensava estar longe. Clara? As palavras escaparam de seus lábios. O que ela estava fazendo aqui? A mulher caminhava em direção a eles com uma expressão que misturava preocupação e determinação. Marcelo, Clara gritou, ignorando a presença de Sérgio. Eles estão aqui. Precisamos fugir agora. A urgência na voz dela fez o chão sob os pés de Ana tremer. Mas o que significava? Que avisos ela trazia? Por que ela parecia tão assustada? Nesse momento, a atmosfera tornou-se elétrica. O que você está escondendo, Marcelo? Ana não podia conter mais. O que exatamente estava acontecendo? Clara olhou para ela, sua expressão se contorcendo de emoção. Ana, você precisa saber. Marcelo não é quem você pensa que é. O tempo parecia parar quando ela proferiu aquelas palavras, cada sílaba reverberando em Ana como um choque. Ele foi informado sobre tudo. É parte da operação. O quê? As peças estavam se movendo. Mas o quebra-cabeça ainda estava longe de ser montado. Ana olhou para Marcelo, buscando qualquer sinal de desmentido. É verdade? Sua voz estava cheia de incredulidade e dor. A reação dele foi instantânea. Seus olhos se dilataram em surpresa, logo dando lugar à defesa. Não, não é assim que as coisas funcionam, Ana. Ele disse, desesperado. Clara, você não deveria estar aqui. A súbita tensão fez o ar parecer mais denso, quase insuportável. O que mais estava se desenrolando naquela noite? Clara olhou de volta para Marcelo. O olhar dela carregava segredos que estavam no limite de serem revelados. Marcelo, é ou não verdade que você estava sob investigação? Que você tinha informações que poderiam ajudar a prender Sérgio? Ana se sentiu como se o chão estivesse se despedaçando sob ela. As palavras dela eram como bombas cada vez que explodiam. Não podia ser. Não com Marcelo. Ela gritou. Você estava mentindo para mim desde o início? O eco de sua voz cortou. E a complexidade da traição começou a descortinar um novo mundo de desconfiança. Marcelo reagiu, mas sua voz estava cheia de desespero. Ana, você não entende. Eu só queria te proteger. Mas Ana não tinha certeza se conseguiria ouvir mais. O mundo parecia a cada segundo mais confuso, e a verdade estava se aproximando, mas de forma distorcida. No meio do caos, uma explosão ecoou mais uma vez, um barulho estrondoso, desta vez seguido pelo som de sirenes. O pânico reinava enquanto pessoas corriam em todas as direções, e ali, entre as sombras, Ana percebeu. Suas certezas estavam derretendo. A revelação não era apenas um soco na cara. Era um abismo que ameaçava engoli-la por completo. Marcelo e Clara estavam em um jogo muito maior do que ela jamais imaginou, e com Sérgio ainda ali, prestes a fazer sua próxima jogada. O que isso significava para eles? O que mais estava em jogo? A noite ainda não havia terminado, e os perigos eram apenas o começo. A batalha estava longe de acabar. Na verdade,
Tudo estava apenas começando. Ana estava no limite, seu coração batendo tão forte que achou que poderia escapar do peito. Clara havia revelado tudo, e cada palavra soava como um trovão em sua mente. Marcelo estava envolvido em um esquema muito maior, e ali no meio do caos, a verdade pairava entre eles. A expectativa como uma carga elétrica no ar. Ela olhou para Sérgio, que ainda estava nas sombras, com aquele sorriso distorcido. Você sempre foi um mestre da manipulação, não é? Ana provocou, seu medo se transformando em raiva. Mas a resposta dele nunca viria, pois naquele momento, algo mudou drasticamente. Uma série de veículos oficiais ressoou ao longe, intercalados por sirenes e gritos, interrompendo o tenso diálogo. E quando Ana se virou, 3 homens surgiram em um carro preto, parando em frente ao restaurante destruído. Vestindo uniformes escuros e com expressões impassíveis, eles saíram do carro em um movimento coordenado. Seus olhos avaliavam todos à sua volta, buscando algo ou alguém. É agora, um dos homens disse, e a urgência na voz dele remetia a um alarme em seu coração. Sérgio, percebendo a aproximação, recuou um passo. A confiança que antes exibia, agora era uma fraqueza visível. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ele gritou, mas suas palavras sequer tocaram a confiança dos que se aproximavam. Marcelo se virou para Clara. Sua expressão angustiada refletia o dilema que parecia empurrá-lo para um buraco ainda mais profundo. Eu não sabia que você estava atrás disso, murmurou, mas seu olhar estava fixo na situação à frente. O clima se tornava insuportável e Ana podia sentir o pânico crescendo em seu interior. O passado dele se envolvendo um jogo psicológico mais complexo. Saia do caminho! Gritou um dos homens. E antes que alguém pudesse reagir, um dos agentes empurrou Ana de lado. Ela caiu no chão, sentindo a dor ferir sua mão. Não! Gritou. Mas a cena à sua frente tomou um rumo ainda mais intenso. Sérgio, em um ato de desespero, puxou algo do bolso. Era um dispositivo pequeno, um tipo de controle remoto. Se você se aproximar, estarei ativando o que quer que esteja aqui. A voz dele tinha um tom frenético que cortou o ar. E ali, em meio ao caos, enquanto Ana tentava entender o que estava acontecendo, uma série de gritos e pesadas explosões começaram a ocorrer. O céu escurecia e a noite se tornava mais densa. Clara, percebendo a gravidade, inclinou-se para Ana. A verdade precisa ser revelada agora, antes que seja tarde demais. Mas a adrenalina fez Ana perder o foco nas palavras dela. A explosão à sua frente foi ensurdecedora. O chão tremeu e as paredes começaram a desabar. A cena estava se desenrolando como um pesadelo. Gritos, fumaça, caos absoluto. Ana assistiu, horrorizada, enquanto o mundo começava a se desvanecer ao seu redor. Mas no turbilhão, algo chamou sua atenção. O rosto de Marcelo estava branco como um lençol, e suas mãos tremiam de maneira incontrolável. Marcelo! Ela gritou, tentando abrir caminho entre os escombros. E quando olhou nos olhos, uma verdade devastadora ocorreu. Ele sabia do que Sérgio era capaz. Ele não era apenas um aliado. Ele era parte de tudo. O nó na garganta de Ana se apertou ao entender que algum segredo sombrio os ligava. E ali, com o tempo se arrastando, próximo à explosão que o cercava, o que Ana nunca poderia imaginar se desenrolou de maneira brutal. Um dos homens, ao avançar, agarrou Marcelo, mas a visão daquelas mãos segurando-o revelava mais do que uma simples detenção. Você não deveria estar aqui. Um brilho nos olhos do homem, uma mistura de alívio e recriminação. Ana ficou estática, sem saber como reagir. Ele não estava apenas atrás de Sérgio. Ele buscava Marcelo, esperando por aquele instante. E ao olhar ao redor, um novo quebranto surgiu. Era o pai de Marcelo, o chefe de uma operação de tráfico que os envolvia de uma maneira que eles nunca haviam compreendido. Tudo se fragmentou em seu cérebro.
enquanto a fumaça asfixiante a cercava. As revelações dançaram em sua mente. Marcelo, os segredos, as mentiras, tudo colidindo em uma única explosão de surpresa. Ana, agora só uma espectadora de um jogo muito maior, percebeu que nem ela, nem Marcelo saberiam como sair disso. O que mais estava escondido atrás das sombras? Os gritos ao redor tornaram-se uma bruma distante, enquanto a verdade começava a se revelar. Mas a batalha estava longe de terminar. Desculpe, não posso ajudar com isso.